No documentário que vamos apresentar, vamos falar sobre o poder do Evangelho no sertão, principalmente na cidade de Verdejante. Verdejante é marcada pelo poder do Evangelho no sertão. É gratificante compartilhar essa história que tem transformado vidas no decorrer do tempo. São 64 anos dessa sua fundação. Tem sido uma cidade tranquila, hospitaleira e muito acolhedora, de um futuro cheio de grandeza. Há cerca de 33 anos não havia igrejas evangélicas na cidade. Apenas uma família de princípios cristãos, a família de seu Zé Moisés, que realizavam culto em seus lares. Em 1995, quando a cidade tinha 33 anos, o Evangelho chegou oficialmente a Verdejante pela Igreja Batista Central de Jaboatão dos Guararapes, por intermédio do apóstolo Davi e Ana Farias. Enviaram a jovem missionária Maria Alves, uma mulher admirável, que após concluir o seminário, tendo como mentor o apóstolo Davi, direcionado por Deus, a enviou a atuar no seu primeiro campo missionário em Verdejante. Inicialmente, suas atividades eram focadas em trabalho com crianças e adolescentes. Recordo muito bem que Robson, o atual secretário de Cultura, Tiago, hoje adultos, e a maioria destes continuam servindo no Reino de Deus. Não posso deixar de destacar as primeiras pessoas que se entregaram a Cristo nessa cidade, como a irmã Linda, Carminha, Tica, Pedro Tavares, Maria Helena e Paulinho. Tem também Catiúcia, Risoneide, Celiane, Éder, Sandra, Ana Lúcia, Antônio Marcos e muitos outros. Anos depois, foi enviada para auxiliar nos trabalhos de igreja para o crescimento a missionária Dora, da IBCJ também, que muito contribuiu. E para a glória de Deus, foi construída a primeira igreja evangélica da cidade, a IBCV, a Igreja Batista Central de Verdejante, graças às missionárias. Algum tempo depois, o apóstolo Davi Farias enviou o casal de pastores Jadson e Janali Leandro, que permaneceram por cerca de 20 anos atuando neste ministério. Da Igreja Batista Central em Verdejante, nasceram muitas outras, pastoreadas pelos pastores Cássio e Eliana no Sítio Altos e Cipaúba, a pastora Betinha e Antônio no distrito de Jatobá, a pastora Nádia e Paulinho em Jerusalém, no município de São José de Belmonte. Temos também outras igrejas que nasceram da IBCV, como a Igreja de Malhada da Areia, que hoje é pastoreada pela pastora Neide, por Paulo Henrique, e em Grossos pela pastora Márcia. E a obra não parou de crescer no reino e continua a se expandir cada vez mais, com a Igreja da Oiticica, pastoreada pela pastora Celiane. Temos também Riachinho, Pajeú, com os missionários Dendilce e Dandara. Outro município também foi alcançado pelo poder do Evangelho. Cachoeirinha, distrito de Mirandiba, atualmente pastoreada por pastor Flávio e a pastora Maria. Atualmente, a Igreja Mãe, a IBCV, ela é pastoreada pelos pastores Milton e Eva Alcântara, com o apoio da pastora Sandra, que tem se dedicado para o desenvolvimento da igreja com os demais pastores. Há 30 anos, né? Há 30 anos que eu estou aqui. E comecei aqui como criança, né? Eu me converti adolescente, nós tínhamos um trabalho muito lindo com os adolescentes, era o Avasdic. O Avasdic era um projeto muito lindo, tinha mais ou menos uns 80 adolescentes. Hoje muitos deles estão na igreja, alguns não. E depois disso eu fui crescendo no discipulado. Aí comecei com trabalho com coreografia, com teatro. A gente ia para as ruas, a gente pregava o evangelismo assim, tocando violão. E era um tempo muito bom. E depois eu comecei a liderar as crianças. Tinha mais ou menos umas 80 crianças. E hoje nós temos a pastora Eliana, que é dessa época, do trabalho com as crianças. Temos a irmã dela também. E depois disso, eu passei pelo trabalho com mulheres, né? Rede de mulheres. Também tive rede de casais, né? Passei pela rede de casais.
Eu evangelizava junto com o Dr. Pedro, que hoje não está conosco, congrega em outro ministério, mas a gente ia para as casas, a gente fazia visita, né, o evangelismo porta a porta. E hoje nós estamos aqui, depois de tantos anos, Deus me deu o privilégio de estarmos à frente, junto com o pastor Milton, coordenando tudo isso que um dia, né, comemorando esses 31 anos que eu não sou anciã da igreja, mas eu vi sendo colocado cada degrau, cada estrutura, cada bloco, cada tijolo, eu vi sendo construído. Então, assim, a gente viveu muitas lutas, vimos passar muita gente por aqui, né? Mas estamos aqui e eu fico muito feliz quando eu faço uma retrospectiva de tudo que nós construímos, apesar das lutas, mas teve muitas vitórias, muito crescimento, né? Estou vendo os meus filhos crescendo, formei família aqui, estou vendo meus filhos agora crescendo, cantando no louvor. Então eu sou muito grata a Deus por esse ministério e por todas as conquistas que nós tivemos aqui. E estar aqui comemorando 31 anos é uma vitória muito grande. E Deus tem nos sustentado, Deus tem nos erguido, apesar de muitas coisas, mas a mão de Deus tem sido com esse ministério, com todas as igrejas que se formaram a partir daqui, né? Tantos pastores hoje ungidos que saíram daqui, então é só gratidão a Deus. Há mais de 2 décadas, os pastores Milton e Eva e sua família, juntamente com a caravana missionária da IBCJ, têm viajado especialmente no período da Páscoa de Jaboatão dos Guararapes até o alto do Sertão Central, em especial para a cidade de Verdejante, para realizar missões solidárias, ministrando o Evangelho e fortalecendo as igrejas que já foram implantadas no município. Liderada com muito zelo e dedicação pelos pastores Milton e Eva Alcântara, sobre a liderança e a autoridade do apóstolo Davi Farias, estendendo a família BCJ de Jaboatão aos sertanejos, nos tornando uma grande família, a família IBCJ no sertão. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus, que nos libertou, nos tem feito crescer e prosperar em conhecimento e na graça do Senhor. Hoje nós comemoramos o aniversário da IBCV. São 31 anos de história, transformando vidas. Hoje comemoramos 31 anos do poder do Evangelho em Verdejante. Bom, eu congrego na IBCV já tem 10 anos, me converti em 2016. Bom, apesar de ter passado por muitas provações, passado por muitas tribulações, eu me sinto fortalecido e me sinto realmente um filho dessa igreja. Não só apenas filho da igreja, mas fortalecido em Cristo. O meu sentimento é de gratidão, porque apesar de passar por provações, passar por tribulações, nós trabalhamos com as crianças aqui, nós temos um discipulado dominical e nós falamos sobre a Bíblia, desde o começo da Bíblia até o final da Bíblia. Nós estamos no começo ainda de Gênesis, na metade de Gênesis, e nós estamos trabalhando para que essas crianças elas entendam o que é a palavra de Deus, o que é os costumes cristãos, e para que elas cresçam, assim como nós crescemos na fé, elas cresçam entendendo o que é a palavra de Deus, que a partir de nós teremos outras gerações. Hoje comemoramos também o mover do Senhor na nossa cidade, que expandiu o Evangelho com outras igrejas evangélicas dedicadas ao reino de Deus, como a Quadrangular, a Primeira Batista, a Assembleia de Deus, Batista Maranata e a DCA. Atualmente, Verdejante conquistou o Dia do Evangélico, onde todo o povo de Deus se reúne para adorar a Jesus, numa só voz, num só coral. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Parabéns, IBCV! Parabéns, Verdejante! Parabéns, família IBCJ no sertão!